O que nós temos que ficar atentos, Duda, é com a concentração dos ouvintes. Quando você começa a perceber que as pessoas estão se movimentando, olhando para baixo, já com vontade de dar uma saidinha para ir no banheiro, olhou 2 vezes no celular, tem algo já errado acontecendo com a apresentação. As pessoas estão, naquele momento, perdendo a concentração, viajando com o pensamento. Então, nesse momento, nós precisamos interromper a linha de raciocínio, porque não adianta falar, porque elas não estão prestando atenção. E aí você entra com uma historinha interessante, conta uma piada, faz uma graça, mexe com alguém na plateia. Ou seja, você vai apresentar uma novidade naquele ambiente para seduzir esse pensamento a voltar àquele local. O pensamento voltou, aí você continua com o raciocínio. Então você vai mantendo a atenção das pessoas, recuperando a atenção a partir desses artifícios que nós temos à disposição. E a emoção saber também é um dos pilares que você coloca sempre, né? Como 5 pilares principais assim da construção do discurso, né? O assunto e a emoção. Como cutucar a onça com vara curta? Bom, primeiro que aquele que fala sobre um determinado assunto, ele precisa demonstrar que está muito envolvido com o que está dizendo. Então fala assim, poxa, mas emoção por quê? Porque se você não demonstrar interesse por aquilo que você está dizendo, você não pode pretender que os outros se envolvam pelo assunto. É preciso você, antes, demonstrar estar interessado para que depois você tenha o interesse dos seus ouvintes. O Quintiliano, nas instituições oratórias, diz algo assim maravilhoso. Ele fala, como é que eu posso convencer um juiz da minha dor se ele percebe que eu choro com os olhos enxutos? Então, esse envolvimento, essa disposição, essa energia é fundamental para que as pessoas se envolvam com a mensagem também. Então, não pode ser morno. O morninho, a Bíblia já dizia, o morno eu vomito. Então, não pode ser morno. O morno não tem lugar, ele fica num canto, ele passa despercebido, ninguém nota a presença dele. Então, tem que ser muito alegre, tem que ser muito triste, tem que ser muito efusivo, tem que alternar isso. Não pode ser morto, senão não consegue resultado. É melhor pecar pelo excesso, então. Então, na medida, porque porque o que acontece, Dudu? Você vai fazer uma apresentação, o público está frio. Ele está frio, ele não está envolvido psicologicamente com aquilo que você vai dizer. Se você começar com muita emoção, com muita energia, ele vai falar assim, o que está acontecendo com esse cara aí, né? Esbravejando desse jeito. Ele está desligado. Você voa sozinho. Então é preciso preparar psicologicamente o público, fazer algum tipo de aquecimento com as pessoas, para que elas entrem em sintonia com aquele que está se apresentando, e aí as pessoas mais bem preparadas, mais envolvidas, aí você pode colocar um pouco mais de emoção. Então precisa medir bem essa temperatura da plateia. Tanto que, não sei se já aconteceu com você, às vezes você vai falando e percebe que o público não vai reagindo. Você muda aqui, muda ali, não reage, muda. É melhor você não usar muita emoção, porque as pessoas não estão envolvidas e não querem se envolver. E se você demonstrar disposição demais, voa sozinho. E também tem que deixar um espaço para poder ir crescendo, né? Para ir progredindo ali no discurso, né? Isso. Essa é a tática boa. Você vai aquecendo gradativamente. Porque enquanto você vai gradativamente colocando energia, você vai fazendo com que os ouvintes também se preparem gradativamente. E a hora que entrar no momento de emoção, é só dar o contrato que ele assina. Mas aí como é que começou essa jornada? Como é que você se descobriu um especialista na oratória? Você começou a estudar porque você tinha dificuldade de se comunicar? Ou pelo contrário, você sempre saiu muito bem nessa parte da comunicação? Essa história é maravilhosa. É maravilhosa porque é uma inspiração para aqueles que acham que não tem jeito na vida. Eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. Nasci lá e vim muito cedo para São Paulo. Com menos de 2 anos de idade, eu morava aqui no bairro do Tatuapé e a casa que eu morava pegou fogo. Eu fui vítima desse acidente com queimaduras de 3º grau, uma desgraça. Fiquei meses hospitalizado. Como consequência das queimaduras, eu fiquei mudo. E só depois de muito tempo que eu voltei a falar, totalmente gago. Eu não pronunciava uma palavra inteira. Os médicos que cuidavam lá das queimaduras, eu não sei que tipo de
conhecimento eles tinham a respeito do assunto, mas disseram para os meus pais o seguinte: olha, vocês estão preocupados com a gagueira do menino, tem um jeitinho para melhorar. Ensine uns versinhos infantis, umas poesias, porque essa cadência, esse ritmo da poesia pode ajudar. Como o cantor que é gago, quando ele canta, ele não gagueja. Então, o mesmo efeito pode dar lá com a poesia. Bom, ensinar as poesias, os versinhos, não sei se foi isso que resolveu ou não, Duda, mas a gagueira desapareceu. Voltamos lá para Araraquara. Lá em Araraquara, no curso primário, naquelas festinhas comemorativas, aquelas festinhas de final de ano, eu comecei a fazer aquilo que eu tinha aprendido durante meu tratamento. Ia para frente dos coleguinhas para recitar as minhas poesias. Os professores incentivavam, os coleguinhas aplaudiam, e fui tomando gosto. E naquela época... E você lembra de algum até hoje? Ah, lembro. Lógico que lembro. Ah, por favor. Eu me lembro. Era pequeno e brincava na praia. O mar bramia, e erguendo o dorso altivo, sacudia a branca espuma para o céu sereno. Eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior que o céu, ou seja mais forte que o oceano. Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos, mais forte que o mar que nós tememos. Meu filho, é Deus. É bonito isso, não é? Oh, muito. Até hoje eu me emociono. Minha filha. Casimiro de Abreu, pode procurar. Meus 8 anos, Casimiro de Abreu. Você vai ver que é uma poesia muito interessante. Então, assim várias. E lá naquela época, Duda, havia os serviços de alto-falante. Então, nas quermesses, nas praças, tinham serviços. E eles faziam concursos de poesia. Eu tinha aprendido as minhas, ia lá, concorria, ganhei alguns prêmios. Bom, e foi. Mas nunca pensei na existência da oratória. Aqui em São Paulo, já desenvolvendo as minhas atividades no mercado financeiro, trabalhei muitos anos no mercado financeiro, eu tinha um amigo muito tímido. Você olhava para ele, ele ficava roxo de vergonha. E ele, como era muito amigo, ele abriu o coração, falava: rapaz, eu sofro muito com isso, eu precisava mudar, sabe? Sou muito inibido, eu gostaria de ser mais desembaraçado, gostaria de ser mais extrovertido. Falei: temos que dar um jeito disso, porque vai sofrer com isso aí. Aí eu descobri que na Rua Bela Sintra, aqui em São Paulo, havia um curso do professor Oswaldo Melantori. Nunca tinha ouvido falar desse professor, mas diziam que era um curso que ajudava as pessoas a se sentirem mais confortáveis. Eu falei: vamos lá, aula gratuita, não paga nada, se você não gostar, você não fica. Não, bom, você vai comigo? Vamos. Bom, ele era tão tímido que ele não ficou. Eu, que não tinha pensado naquilo, quando eu conheci o professor, quando eu vi a escola, aquela didática, eu fiquei entusiasmado. Eu me lembro que eu cheguei em casa, Duda, eu não dormia, eu virava de um lado, virava do outro. Como é que pode existir uma atividade como essa e eu desconhecer? Bom, me inscrevi no curso, as minhas turmas eram às quartas-feiras, mas eu ia lá praticamente todos os dias. Ele falava: Político, sua turma é quarta-feira. Eu fico aqui no cantinho, não preciso nem participar da aula. Então, ele, vendo aquele brilho nos meus olhos, me convidou para ser o assistente dele, depois fui professor do curso. Eu fiquei lá durante 7 anos em atividade com o professor Belantônio. Mas além de aprender quantos anos você tinha quando começou? Desculpe. Quantos anos você tinha quando começou? 24 anos. 24. 24. Eu sou professor de oratória há 48 anos. Nossa, que barato. O garoto não tinha nem pensado em nascer ainda, eu já dava aula de oratória. Eu completo 40 anos de vida em maio do ano que vem. Então, quando você nasceu, o menino aqui já estava há 9 anos dando aula. E assim, muito bom. Então foi... E a partir daí, a paixão pela oratória foi tão grande, que chegou um determinado momento, porque de 1975 a 85, eu desenvolvi as 2 atividades. Durante o dia no mercado financeiro e à noite, no sábado, dava aula de oratória. Aí chegou um momento, eu fiz umas contas, falei: se eu parar no mercado financeiro, eu vou ter uma renda 50% do que eu ganho hoje. Mas eu vou ser a pessoa mais feliz da vida. Deixei o mercado financeiro e passei a me dedicar exclusivamente ao oratório. Ah, que barato. Nossa, então não venham dizer para mim que não conseguem falar. Se alguém com a dificuldade que eu tive aprendeu, todo mundo vai aprender. Eu comecei a estudar teatro com a Camila Amado. Conhecia a Camila Amado? Sim, grande lógico. Atriz, grande professora.
porque eu morria de vergonha na faculdade, eu já sofria com a timidez em vários momentos da vida, assim. Eu falava muito bem entre os meus, entre as pessoas mais próximas, eu sempre fui uma das pessoas que mais falava com bastante segurança e tal, mas quando eu chegava na frente de desconhecidos, eu ficava muito incomodado, eu ficava muito travado, e eu ia falando cada vez menos exponencialmente de acordo com os graus de intimidade que eu tinha, ia baixando, assim. E aí, na faculdade, eu comecei a ver que eu estava com um problema grande na frente, porque eu estava estudando para ser publicitário, eu queria trabalhar com criação, admirava muito o Washington Oliveto, essas campanhas super elaboradas, assim, Washington Oliveto, o Nizam, Guanais, e essa época da publicidade que contava histórias muito emocionantes e com muito impacto e tal. Eu sonhava em trabalhar nos bastidores, com a criação, nessa parte de criar por trás mesmo. Mas eu sabia que eu tinha um problema muito grande, porque quando eu tinha que apresentar um projeto na frente da turma, eu já ficava com a mão tremendo. Eu vejo uma dica que você dá também que é muito boa, que é escolha folhas mais encorpadas. Isso aí também porque folhas muito moles balançam muito quando você está nervoso. Isso aí. Isso aí também, instintivamente, eu fui aprendendo esses macetes, assim, de usar camisa preta, que eu tô de camisa preta. Hoje tá mó friaca, nem precisava, mas camisa preta... Se suar muito aqui, não aparece. O suor também, né? O suor não marca. Quando você vai com a camisa cinza chumbo e começa a suar, você fica muito preocupado que vai aparecer e sua 10 vezes mais, né? E aí eu via que eu tinha um problema enorme pela frente. E aí a minha mãe falou assim para mim, minha mãe jornalista, Leda Nagli, conhece muita gente, né? Ela é uma enciclopédia humana brasileira, assim. Aí ela falou... Ela é ótima. Você tem que conhecer a Camila, meu filho. Ela é maluca que nem você vai adorar ela. Eu lembro até hoje dessa expressão que ela usou. E aí eu conheci a Camila e adorei mesmo. Que ano você nasceu? Eu nasci em 83. 83. Você sabe que eu fui ministrar alguns cursos em Salvador uma época, em 1987. A sua mãe estava na piscina do Hotel da Bahia com um garotinho que provavelmente era você. Ah, com certeza. Se você conversar com ela, pergunte se em 87 ela não estava no Hotel da Bahia passando uns dias lá. Com certeza, era você que estava com ela. Não, eu lembro bem dessas viagens que eu ficava na piscina, eu ficava enchendo o saco para ficar passando embaixo da perna das pessoas. Vai, faz túnelzinho aí eu mergulhava. Provavelmente era eu. Mas porque naquela época ela estava na Globo, não? Na Globo, e depois ela foi para a Manchete. Eu não sei exatamente o ano que ela foi para a Manchete. 87 é um tempo bem atrás, né? Eu nasci, então, eu estava na Globo, 83. Tá vendo? Conheci você quando você tinha 3 ou 4 anos, o Duda. Que barato. Mas eu te pergunto, como guardar nomes com tanta maestria? Você usa alguma técnica mnemônica? Você faz algum exercício específico para isso? Porque isso é uma coisa que eu preciso corrigir para ontem. Exercício simples para aqueles que estão nos assistindo. E eu vi que você toda hora, Duda. E essa técnica de falar o nome da pessoa funciona muito também. Então, principalmente no início. Porque algumas pessoas conversam com a outra, é apresentado, primeiro que ele não ouve o nome. Aí fica com receio de perguntar, fica 2 horas conversando e não sabe com quem falou. Vai embora, o outro vai embora e não sabe com quem conversou. Então tem que entender bem o nome. Falou uma vez, não entendeu, desculpa, eu não entendi. Não entendeu de novo, desculpa. Tem que saber o nome. A hora que você ouvir o nome direitinho, ok. E aí, a técnica inicial é essa. Logo no começo da conversa, você vai... Espera aí, vem cá. Bota no jogo. Aqui. A mamãe chegou do trabalho. Opa! Que é isso? Tudo bem aí? Meu Deus do céu. Pronto, agora a live ficou boa. Vem cá, meu amor, vem cá. Manda um beijo aqui pro Reinaldo Polito. Você tá com fone, não escuta. Mas bota aqui, ó. Reinaldo, oi! Como você tá? Nossa, como vai você? Maior orgulho de você, dando os primeiros passos da oratória. Você é maravilhoso, você é sensacional. Não tenho palavras para te agradecer sempre pelo carinho, por toda a força. Você é demais. Muito obrigado. Demais, tá bom? Eu tô aqui acompanhando a live. Tá legal, ótimo. Passou e acompanhando vocês. Muito legal. Beijão. Prazer em revê-la, viu? Prazer é meu. Um beijo.